Olá, mais uma vez, amigos da Bíblia e Sem Maquiagem. Já voltamos para o vocabulário do último trecho do capítulo 7. Santo Antônio já passou, São João já passou, mas ficou aquele gostinho de quero mais. Então, toma mais para você. Dia 29, dia de São Pedro. São Pedro é que tem as chaves da porta do céu, então cuidado com ele. Sabe que para mim o Pedro é muito injustiçado? Ele ficou como covarde na história, porque ele ficou com medo de confessar que estava com Jesus. Mas se você ler o Evangelho bem direitinho, você vai ver que o Pedro foi o único que cortou a orelha do soldado quando queria levar Jesus. Mas Jesus disse para ele: parar com isso, deixa disso, Pedro, porque conforme você ferir, será ferido também. Aí o Pedro ficou na insegurança. Quando a gente não tem certeza, é isso que a gente faz, a gente acaba decepcionando as pessoas. A história do Pedro é essa. Para mim, ele foi injustiçado. E para você? Eu sempre deixo uma questãozinha para você conversar aí com a sua turma. Vai lá ver as perguntas de hoje. Responda essa também do Pedro. O que você acha sobre ele? E daqui a pouco acaba junho, mas a gente vai sempre querer mais. Por que será que escolheram festejar tanto Santo Antônio, que não está na Bíblia, João, que está na Bíblia, e o Pedro, que está na Bíblia? Todos em junho? E sempre para comer doces? Boa pergunta, não é? Vamos ver o que temos para o vocabulário hoje? Mais uma vez abrimos o vocabulário com duas palavras que só vão estar no título. Primeira praga. O Gênesis 26:1 se refere à grande fome que aconteceu no capítulo 12, quando Abraão desceu ao Egito e alugou Sara ao faraó, por medo de morrer por causa dela. No capítulo 26, é a vez de Isaac tomar a mesma atitude com relação a Rebeca, porque ter mulher bonita dá inveja nos outros. Deus interferiu em tempo no caso de Rebeca, senão... No Gênesis 26 diz que aquela do capítulo 12 foi a primeira fome, mas isso é muito suspeito, pois vamos ver no decorrer da história que o lugar era suscetível a grandes secas e daí a fome. Quanto às pragas do Gênesis 12:17, diz que o Senhor feriu a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, que ainda não era Sara. Porém, vai chover pragas o tempo todo. Inclusive, o Apocalipse 6, 8, 9, versículos 18, 20, 11, versículo 6, capítulos 15 e 16, avisa sobre as pragas vindouras. Algumas delas nós já fomos participantes até. Outra leitura importante sobre as pragas está em Levítico 13, é a praga da lepra. Leia com atenção, principalmente o versículo 13, que é uma praga que vai trazer muito esclarecimento com relação a alguns assuntos concernentes aos nossos dias. Mas, abrindo oficialmente o vocabulário, vamos digerir bem direitinho a história, pois só neste versículo até as vírgulas são importantes. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques e sobre todo o ajuntamento das águas, para que se tornem sangue e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E é mesmo assim que a gente começa a dar ao cérebro o seu trabalho, que é pensar 24 horas por dia. Só que está no stand-by, play on e começa. Por que o Senhor diz a Moisés para dizer a Arão, se o Senhor já falava com Arão enquanto ainda estava no Egito? O Senhor diz a Moisés para dizer a Arão para tomar a vara e estender a mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques e sobre todo o ajuntamento das águas, para que se tornem sangue e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. No momento, eles estão falando com o faraó na praia do rio, conforme o trecho anterior. Quanto tempo levaria até alcançarem estes outros pontos designados por Deus para poderem transformar a água em sangue em toda a terra do Egito? Até nos vasos de madeira e de pedra? Esse tipo de perguntinhas é que vão ajudar a ativar o cérebro para cumprir com seu papel, que é pensar.
E dão muito assunto quando você reunir seus convidados para estudarem juntos, especialmente quando forem atentar para os livros que eu destaco em cada versículo, pois assim vem o entendimento de cada tema. Eu até já falei do sangue, quando apareceu pela primeira vez. Deus diz que não é para comer carne com sangue. Por quê? A vida está no sangue. Isso no Gênesis 9, dos versículos 4 ao 6. Que se repete em Levítico 17, dos versículos 10 ao 14. E daí tem aquela denominação que proíbe a transfusão sanguínea. Entendeu? Quanto aos tanques, tem uma cura maravilhosa que Jesus realizou no capítulo 5, dos versículos 1 ao 15 do Evangelho de João. É o tanque de Betesda, que gerou muita perseguição contra ele. O versículo 20 informa que Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado, e levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. E por aí se vê o tamanho deste milagre, pois o rio Nilo, que é onde o Faraó está tomando banho, é muito grande. É um dos maiores cursos d'água do mundo, com extensão aproximada de 6.650 quilômetros. Google que disse. A Bíblia vai falar de muitos rios por seus nomes. Aqui estão os rios Eufrates, Jordão, Quebar, mas poderia dar o nome ao Nilo desde já, para a gente ir se familiarizando, né? Para que deixar para falar seu nome só em Isaías e Jeremias? A propósito, a frase começa com Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. Mas continua, e levantou a vara. É comum passar de plural para singular desde Gênesis capítulo 1. Eu até fiz uma aulinha na segunda leitura sobre isso. Você reparou que os servos também foram citados como testemunhas desse milagre? É como eu já disse antes, os servos também tinham vez na Bíblia. As águas do rio se tornaram em sangue e os peixes que estavam no rio e não tinham nada a ver com isso, morreram. No capítulo 11, Deus anuncia a morte dos primogênitos, que se concluirá no capítulo 12, dos versículos 29 ao 36. E porque a gente não alcança os pensamentos de Deus, muita gente, principalmente os satanistas, o consideram malvado. O rio fedeu e os egípcios não podiam beber água do rio por toda a terra do Egito. Detalhe que não está nessa história, os egípcios não podiam beber água, mas os filhos de Israel, sim. Houve sangue por toda a terra do Egito e o rio fedeu. Já pensou que fedor? Mas feder só aparece aqui. Tem cheirar mal, que é equivalente. O primeiro que falou nisso foi Jacó, no Gênesis 34:30. E em João 11:39, quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, Marta, a irmã de Lázaro, diz: já cheira mal, porque já é de 4 dias. Agora, olha só, se o fedor veio para ficar ou não. O versículo 22 traz outra dúvida. Aí diz, porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Já sabemos que é o próprio Senhor que anda endurecendo o coração de Faraó. A dúvida é, se todas as águas já haviam se tornado em sangue, como os magos do Egito poderiam torná-las em sangue também? Bom, Faraó virou-se e foi para sua casa. Nem ainda nisto pôs seu coração. O que parece óbvio, já que todo mundo pode fazer. Mas virou-se Faraó significa que deu as costas a Moisés e Arão, não? O versículo 24 diz que todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beberem água, porquanto não podiam beber das águas do rio, nem de lugar nenhum, pois se Deus disse que era para haver sangue até nos vasos de madeira e de pedra, já azar informa que criaram vermes por terem bebido das águas que Deus amaldiçoou. Não adianta dar voltas, que com Deus não se brinca.
Se ele falou, está falado. As pragas estão todas juntas e intercaladas no capítulo 79 de Jazar. Coisinha corriqueira na Bíblia eram os poços. Eles viviam cavando, tapando e brigando por causa deles. Leia só o Gênesis 26 para ter uma ideia. Agora, você está sabendo que se você tem um poço em casa e não declara ao governo, corre risco de receber uma multa? Tudo isso porque eles já começaram a vigilância, que só tende a aumentar. Vão controlar até quanto ar a gente respira logo logo. A leitura termina dizendo que assim se cumpriram 7 dias, depois que o Senhor ferira o rio. Então, uma semana inteirinha se passou, né? E o povo, sem beber água? É por essas e outras que uma pessoa que leu a Bíblia sem auxílios externos facilmente não acredita nela. Você acredita? Da minha parte, se não fossem os profetas e as profecias que vão acontecendo aos nossos olhos, talvez eu fosse uma dessas pessoas céticas. Mas nós estamos inseridos nela. E é o epílogo. Fazemos parte do encerramento do livro. Procure ver vídeos que falam bastante sobre isso. São muitos e eu sigo vários, especialmente os americanos, que parece que tem mais fundamento nos seus compartilhamentos. O canal Bíblia Sem Maquiagem traz apenas o básico, praticar a leitura e comparar os livros, conforme os livros que eu seleciono em cada palavra do vocabulário. Mas é aos poucos que se aprende. Eu comecei assim e agora eu consigo acompanhar o que eles estão ensinando. Espero que seja um estímulo para você. Continue acompanhando a Bíblia Sem Maquiagem, que volta logo para a leitura da primeira praga do capítulo 8, a das rãs. Até lá!